Boas-vindas a esta nossa análise de hoje. Sabe aquela velha história de que a justiça é cega? Pois é. O problema é que, muitas vezes, ela também pode ter o ritmo de um caracol. O nosso sistema judiciário foi desenhado para ser milimetricamente preciso, para debater cada mínimo detalhe de um conflito. Só que a vida real não para, né? O tempo continua correndo enquanto um processo tramita. E é exatamente nesse choque enorme entre o tempo lento da burocracia e a urgência do dia a dia que a gente percebe a necessidade imperiosa de um mecanismo legal capaz de equilibrar essa balança. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje é: o que acontece quando a demora da própria justiça coloca um direito em risco? Porque, vamos ser sinceros, de que adianta um juiz reconhecer um direito daqui a 5 anos se até lá a empresa já faliu, o bem foi destruído ou, numa situação ainda mais extrema, a saúde de alguém já foi comprometida para sempre? É aí que a coisa fica séria. Para entender como o direito resolve isso, nosso roteiro de hoje é bem direto. Ponto 1. O que é a tutela provisória? 2. Os requisitos da urgência. 3. O incrível poder da evidência. 4. Efeitos e a coisa julgada. E, por fim, o ponto 5. As aplicações práticas de tudo isso. Vamos lá, começando pela parte 1. O que é tutela provisória? Ou como o sistema tenta resolver essa verdadeira crise do tempo no meio legal? Basicamente, a tutela provisória é a nossa grande rede de segurança temporária. Ela foi tecida com um único objetivo: proteger o resultado final e prático de um processo. Ou seja, ela não é o fim da linha, não é o objetivo principal, mas é a garantia de que, quando o litígio acabar, a vitória não vai ser apenas um pedaço de papel inútil. É como se o juiz desse um passo à frente, de forma precipitada, mas muito calculada, simplesmente porque a situação não aguenta a morosidade habitual. E tem um contraste visual e prático fascinante de como os juízes tomam essas decisões. De um lado, a tutela provisória funciona na base do que chamamos de cognição sumária. É uma análise mais rápida, ali na superfície mesmo, focada na probabilidade. O juiz olha, vê que faz sentido, mas ainda não tem certeza absoluta. Do outro lado, temos a cognição exauriente, que é aquele debate profundo, exaustivo, com direito à defesa plena e que só acontece para produzir a decisão definitiva e imutável. E para organizar as ideias, a gente pode usar esse mapa mental para ver como essas medidas se dividem em categorias bem específicas. De um lado, a tutela de urgência, que se subdivide na cautelar, focada em prevenir riscos e proteger o processo, e na antecipada, que já adianta logo o direito que está sendo pedido. Do outro lado, de forma totalmente independente, temos a tutela de evidência, que deixa a pressa de lado e foca na força esmagadora das provas. Avançando para a parte 2, os requisitos da urgência. É aqui que a gente entende como garantir direitos quando o relógio está ativamente jogando contra. O ponto crucial do artigo 300 do nosso Código de Processo Civil é que, para conseguir essa medida urgente, precisamos de 2 elementos atuando no mesmo exato momento. Primeiro, o famoso fumus boni iuris, ou a fumaça do bom direito. Tem que haver uma probabilidade real de que a alegação seja verdadeira. E, caminhando junto com isso, o periculum in mora, que é o perigo na demora. O risco tem que ser de um dano concreto, atual e difícil de consertar. Sem esses 2 de mãos dadas, a balança simplesmente não pende a favor da tutela. Mas calma lá, o sistema tem salvaguardas muito rigorosas. O juiz precisa agir pisando em ovos por causa da chamada regra da irreversibilidade. Pense o seguinte: uma ordem provisória de natureza antecipada geralmente não deve ser concedida se os efeitos dela não puderem ser desfeitos depois. Claro que em casos extremos, como os de vida ou morte, a justiça pode ponderar isso, mas a regra de ouro é sempre proteger a chance de voltar ao estado original caso a ação seja julgada improcedente no fim. O que nos leva à parte 3, o poder da evidência. É um momento impressionante em que a prova literalmente fala por si mesma. A gente acabou de ver que a urgência é restrita, mas e se o direito for absurdamente claro? A lei é esperta e recompensa isso. No artigo 311, a tutela de evidência simplesmente pula toda aquela exigência de provar uma ameaça iminente. Se as provas documentais são muito fortes, se há teses firmadas ou se a outra parte está só enrolando no processo e abusando da defesa, o juiz pode adiantar a decisão. É eficiência operando pura e simplesmente porque o direito ali já é quase inegável. Chegamos então na parte 4, efeitos e coisa julgada. Por que mexer com essas decisões rápidas envolve riscos enormes e o fascinante fenômeno da estabilização. É muito importante ter em mente que pedir uma medida urgente carrega uma responsabilidade gigantesca.
O artigo 302 traz a chamada responsabilidade objetiva. Ou seja, existem cenários claríssimos onde quem pediu a tutela vai ter que pagar por perdas e danos causados à parte contrária. Isso acontece se a sentença final for desfavorável, se não for promovida a citação em 5 dias, se a medida perder eficácia ou se o direito prescrever. A conta chega, e ela é real. Isso tudo introduz um nível de tensão dramática altíssimo na estratégia processual. Buscar essa intervenção judicial a jato não é um passe livre. O sistema jurídico baseia isso na teoria do risco-proveito. Se alguém quer usar a velocidade da justiça para tirar um proveito imediato, essa pessoa assume estritamente o risco daquele movimento. Se a base do pedido desmoronar no futuro, quem arca com as consequências é quem fez o pedido. E aqui esbarramos em uma das grandes inovações do Código de 2015, a estabilização da tutela. Imagine a seguinte situação: um pedido de tutela antecipada antecedente é concedido e o réu simplesmente decide não recorrer dessa decisão liminar. Sabe o que acontece? O processo é extinto na mesma hora, sem sequer julgar o mérito da questão. E aquela decisão provisória se estabiliza. Ela praticamente congela no tempo e continua valendo. Mas congela para sempre? Bom, tem esse número aí na tela, 2 anos. Esse é o relógio implacável da decadência estipulado por lei. A partir do momento em que o processo é extinto, qualquer uma das partes tem exatamente 2 anos para entrar com uma ação específica, visando revisar, reformar ou invalidar aquela tutela que se estabilizou. Se esse cronômetro zerar e ninguém fizer absolutamente nada, aí sim a porta se fecha e se forma a verdadeira e inquestionável coisa julgada material. E, finalmente, a parte 5, aplicações práticas. É aqui que essa teoria pesada que discutimos encontra consequências gigantes no mundo real. Quando a gente mergulha na jurisprudência, nos casos que os tribunais estão julgando agora, dá para ver o quão alto o risco pode chegar. Não estamos mais falando de livros teóricos, mas de situações onde as regras de cognição sumária estão resolvendo impasses que afetam mega-empresas e, em muitos casos, a sobrevivência física das pessoas. Olha só que caso brilhante julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. É um cenário absoluto de vida ou morte. Um paciente precisava de uma cirurgia urgente de risotomia, e o plano de saúde negou a cobertura usando os limites do contrato como escudo. O mecanismo rápido da justiça interveio imediatamente, reconhecendo que a recusa era abusiva e priorizando o direito fundamental à vida sobre qualquer burocracia do contrato, bem antes de sequer debater a fundo a validade de toda a pólice. Do outro lado, no mundo dos negócios, temos disputas corporativas de alto impacto, como a do restaurante Coco Bambu. Foi demonstrado no processo que manter uma multa diária de R$10 mil possuía um risco enorme de paralisar as atividades da empresa antes mesmo do juiz dar a palavra final sobre a concorrência desleal. Isso justificou a tutela de urgência pelo que chamamos de risco de dano inverso, ou seja, provou que sanções muito severas exigem, sim, intervenções imediatas para não destruir o negócio. E tem também a tutela de evidência operando na prática. Mesmo sem nenhuma ameaça urgente, uma prova inegável pode cortar um caminho enorme. Nesse caso, pediram a devolução imediata de equipamentos alugados que já estavam com o contrato vencido. Como o locatário se recusava a devolver, mas confessava abertamente que não estava pagando, a lei permitiu antecipar a ordem de devolução. Sem drama, sem urgência extrema, apenas o peso incontestável da prova documental, cortando os atrasos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão muito persistente. Será que essa velocidade da tutela provisória sacrifica a segurança jurídica? Ou será que ela é, na verdade, a única maneira real de garantir que a justiça aconteça em um mundo que se move tão rápido? O que fica claro é que o sistema precisa assumir riscos calculados o tempo todo. Fica essa corda bamba diária entre a vontade de fazer um debate profundo e a necessidade brutal de rapidez. Afinal, no nosso ritmo atual, uma justiça que demora demais costuma significar a ausência total de justiça. Fica esse convite para reflexão.